Fala, manas! Estamos aqui para nós. Até me enrolei, gente. Que isso? Mais um podcast nosso aqui. A Ana começa, né? Isso é que dá, né? Tipo, a pessoa começa na empolgação e rola a língua. Mais um podcast, dessa vez com um tema. Ana Patrícia já rindo, Ana Ribeiro com uma cara de cara que louca. Mas é assim que a gente é. E aqui é vida real, aqui não tem corte nem nada. Aqui a gente vai seguir na risca. Tema de hoje: o espetáculo dos reality shows, a curiosidade e a vida alheia. Aliás, até Polêmico! polêmico, né, Muito. polêmico, polêmico. Foi até legal eu ter errado aqui no início para vocês verem, né, que com certeza isso chamou a atenção de vocês mais do que se eu tivesse: "Oi, manas, tudo bem?". Não, a gente gosta Bonitinho. de ver a vida como Aham. ela é, né, não? Exatamente. Mas pegando o gancho aqui, já que eu errei, agora eu acerto, né. Sejam muito bem-vindas, então, aqui novamente, né, a esse episódio maravilhoso. Queria saber de vocês aí, né, que estão acompanhando a gente, o que vocês têm achado desses nossos podcasts. Comentem, curtam, compartilhem. A gente aqui, vocês estão vendo, é um espaço muito legal da gente ter conversas, de trazer histórias, de trazer temas também de interesse de vocês e, acima de tudo, criar essa conexão. Aguardem que em breve a gente vai voltar com mais histórias aí, né, inclusive vai ficar aqui na descrição, né, para você contar a sua história, para você que assistiu aí o de Anas pra Manas no nosso último episódio lá, né, e quer contar a sua história aqui também, vou deixar aqui na descrição. Mas antes de começar, né, gente, pra se você bateu aqui primeiro, meninas, acho que vale a gente se reapresentar. Tem É muita gente verdade. nova chegando. Uhum. Não acha legal? Acho que a gente fazer isso? Então, ó, para o pessoal que está chegando, vamos fazer uma mini apresentação. Ó. Aqui é a Ana Luísa, eu sou educadora financeira, faço parte do grupo do Reimanas, que tem esse objetivo aí de conectar mulheres, da gente contar histórias, da gente potencializar. E o meu pilar, né, a minha missão aqui é de verdade destravar os sonhos de vocês, fazer com que vocês realizem. É o pilar dos sonhos. Então, essa sou eu, essa louca que está falando, e deixa eu jogar aqui para Ana Patrícia, de repente se apresenta, e depois Ana Ribeiro. Pode ser. Olá, meninas, tudo bem? Então, eu sou Ana Patrícia, eu sou fisioterapeuta e faço parte aqui desse grupo, né, das Anas, do Reimanas. E por ser fisioterapeuta, né, minha área, meu pilar é a saúde. Então, todos os temas que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar, eu vou sempre trazer uma pontinha assim pro lado da saúde, as repercussões das coisas que a gente vive no nosso dia a dia, sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa mente, enfim. Então, tudo que está relacionado à saúde e bem-estar físico e mental também, que a gente acaba entrando um pouco nesse âmbito, eu vou tentar trazer algo do meu conhecimento para vocês. E é isso. E aí, Ana Ribeiro? Muito bom. Eu sou a Ana Ribeiro, né? Sou facilitadora de negócios. Hoje eu tô aí no Reimanas para ajudar vocês, né, nessa conexão em relação a concretizar, né, os nossos anseios aí por liberdade, né? Então trabalho muito aí com a questão mais de empreendedorismo, né, para ajudar vocês aí a terem essa força, né, a se consolidarem realmente na vida para prosperar cada vez mais, né? E daí ganchando aí com a Ana Luísa, né, que é do financeiro. Exatamente. Na verdade, todos os pilares se conectam, né? Sim. E o pessoal deve estar muito curioso, né? Como que uma educadora financeira, uma fisioterapeuta, uma pessoa aí que potencializa negócios, né? Afinal de contas, a gente vai estar falando de um tema, né? Sobre questão de reality shows, né? De curiosidade e vida alheia. O que que isso tudo tem a ver, afinal de contas, com isso, né? A pessoa está pensando, nossa, que balaio, né? De gato esse negócio aí. Mas, gente, tem a ver. E por incrível que pareça, né? A nossa vida como um todo, ela não é feita de esferas em separado, né? Exato. Então a gente tem as esferas, elas se interconectam, elas se misturam, e esse tema do cotidiano, do nosso dia a dia, rotinas, hábitos que a gente tem, eles sim impactam na nossa vida diretamente, seja na maneira como a gente age, seja na maneira como a gente enxerga o mundo, e muitas vezes os resultados que a gente está vendo no agora, no hoje, muitas vezes tem ligação com com essas questões, né, essas pequenas rotinas e hábitos que a gente tem. Então os pilares, eles são afetados. E a questão de reality show, a vida alheia, né, a gente pode falar, né,
termo aqui é o voyeur, né, o olhar a vida do outro. Esse termo aqui, o voyeur, né, é a pessoa que gosta de olhar, de dar aquela espiadinha. Mas não deixa de ter um quê de fofoquinha também, né, que a gente adora, né, daquela de falar É, assim, né. vamos ser sincera, né? Que é uma delícia olhar e falar da vida alheia. Mas, né, a gente veio falar aqui da vida alheia, mas por que que é essa delícia, né? E de que Uhum. forma essa fofoquinha ou esse olhar da vida alheia interfere na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos? Esse é o ponto, né? A gente não veio aqui Exatamente. só falar da vida alheia. A gente veio identificar o que é que isso traz para a vida da gente, né? Além das brigas e discussões sobre o que está rolando nos realities, né? Exato. Eu gosto de falar, não sei se a Ana Ribeiro vai concordar, mas eu digo muito que essa coisa da vida alheia, a gente que trabalha com dinheiro, Uhum. né, Uhum. trabalha com dinheiro sabe que isso tem um baita impacto, esse olhar sobre o outro e o que a gente traz pra gente, o que a gente fala do outro e o que a gente enxerga na gente, isso também tem um impacto financeiro e a Ana que trabalha aí com negócios, com otimização e tudo mais, também eu acho que vê muito, né, também esse espelhamento do olhar, né, sobre o comportamento do outro em cima É. disso, concorda, Ana? Sim, eu vejo assim que o olhar no outro precisa ter um objetivo claro, né? Que é o que geralmente não acontece, né? Não se tem um objetivo. Aí eu simplesmente estou olhando pela curiosidade e pronto, acabou. Né? No mundo dos negócios, o nosso olhar ali, né, no outro, a gente tem a pesquisa de mercado, que não deixa de ser, né? Um olhar o que é que o outro tá fazendo, deixa eu ver, Verdade. né? O que é que meu concorrente tá fazendo, mas tem um objetivo claro, né, atrás disso, não é somente a curiosidade, né? Eu vou trazer essas informações pro meu negócio para que eu consiga fazer diferente, né? Ou melhor ainda, né? Não cair na mesma armadilha que a pessoa caiu, né? Então tem um objetivo claro. Né? Eu acho que isso para todos os nossos âmbitos, né, de análises, de olhares, precisa ter, né? Que é o que a gente acaba realmente deixando fugir. Então, acaba entrando em questões aí, né, de automatismo social, né, no sentido de ficar reproduzindo coisas que a gente nem avaliou, né, se faz sentido ou não para nós, né? Então, a pessoa faz, bora, vou fazer também, né? Às vezes nem tem esse pensamento, é muito no automático mesmo, né? Já tá reproduzindo, nem viu, nem sabe, nem percebeu. Né? Então, no mundo dos negócios, a gente tem essa questão, né? Então, é olhar mesmo. E no mundo dos negócios, a gente tem a pessoa que não observa o outro. Que nem Também. por curiosidade, né? Simplesmente toca o teu negócio aqui, né? No cabresto, tipo, não olha pro lado, não vê nada do que tá acontecendo, né? Em volta e segue, né? Errando como o outro errou e nem sabe, entende? É interessante esse tema que a gente vai estar tratando, que cada uma vai puxar, que eu gosto de falar aqui, né, cada uma vai puxar a brasa na sua sardinha. É. Mas assim, por que que a gente está falando desse tema afinal de contas, né, essa coisa do olhar do outro, né. Eu queria dizer, primeira coisa, eu sou uma pessoa, né, de pegar e contextualizar. Primeira coisa, gente, reality show, vocês já pararam para pensar, as meninas de curiosidade sabem, né, de quando são os reality shows, assim, surge essa coisa dos reality, vocês sabem meninas por acaso? Eu sei. E quando surgiu, você fala? Manda, historiadora, fala. Me recuso Eu a eu errar o gosto. palpite. Tá bem, me recuso, vai. Não, Manda. não, eu podia chutar, né. Inclusive aí o pessoal que tá assistindo, chuta aí, vocês Eu sabem sei que desde quando? vem de tempos remotos aí, mas eu não estou lembrando exatamente. Não, gente, assim, o reality show do jeito que a gente, assim, conhece, né, essa proposta de mostrar a vida como ela é, né, sabe, as pessoas como elas são ali de verdade, eles acabam ganhando, assim, na verdade, um baita de um destaque, né, efetivamente essa coisa de confinar pessoas em locais, em casas, fazendas, né, sejam num espaço, né, eles acontece, assim, desse formato desde eu estava pegando aqui, ó, 1973. 1973, um show chamado An American Family, que foi passado numa rede de TV pública lá nos Estados Unidos. Então, né, esse programa ele ganhou uma grande notoriedade na década de 70, né, como essa coisa de olhar, né, sobre as pessoas, o comportamento humano, e isso foi ganhando força, e aí depois ganhando mais presença, e lá nos anos 90, né, parece que lá na TV americana ainda, né, eles criaram um programa chamado The Survivor, que deu origem depois lá na Globo, aquele No Limite, né, foi o que originou o Hum. No Limite, então botar pessoas em situações extremas e ver, né, como que as pessoas saíam dessa situação.
Então é muito interessante, né? Porque óbvio que tem aí o formato também do próprio. Vou falar aqui os nomes, porque enfim, né, do Big Brother, que são super conhecidos também, né? E aí, no caso do Big Brother, isso aqui eu sei por causa do meu marido. Isso daqui eu É. sei por causa do meu marido, que ele adora ler ficção científica e livros, né? Do George Orwell, né? Inclusive o termo Big Brother é de origem, né, do livro do George Orwell, né? Que eu não lembro o nome agora do livro, se é esse mesmo, né? Porque aí eu já não vou me arriscar também. Mas é originário desse livro de ficção científica do Big Brother, daquele que tudo, né, vê, de que tudo observa. Então, na verdade, essa curiosidade, na verdade, né, se a gente for pensar, esse é o formato reality show. Uhum. Ele vem ali nesse formato desde a década de 70, né? Mas se a gente for pensar efetivamente na vida humana, a gente tem o hábito de observar o outro, só que não nessa Uhum. escala, né, nesse entrar na intimidade como a gente tem as mídias, né, cada vez mais as redes sociais também não deixam de ser Não isso, né, deixam esse de ser. olhar, Exato. né? A gente tem isso desde sempre na vida humana, né? Esse Se você fetiche. olhar, Olha, lembrar da sua avó com a cadeirinha ali na calçada ou simplesmente no murinho, eu lembro da minha avó, né, de vovó, que ficava no muro com o bracinho assim e olhando e passava um e perguntava da vida de um. Quando passava, ela já vinha me contar, essa fulana. Então, se você for olhar essas cadeirinhas na calçada e olhando um passar, quem entra e quem sai da casa de fulano, gente, Uhum. não tem como, não deixa de ser um Big Brother, um reality, né? Exatamente. 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 Olha, de curiosidade, eu lembrei aqui, o meu marido, o nome do livro é 1984, do George Orwell, né? Ah, Que era um livro de ficção científica, assim. Que É bem legal. interessante, só para saber mesmo, né? De que isso aham. era inspirado, né? Nas coisas. Ou Mas seja, literatura, vida se misturam se também. misturam, e se Exatamente. você for olhar, por que que é tão interessante, né? Por que que é tão agradável e tão... Ai, é uma sensação tão boa você saber da vida alheia. Será que... quando você para pensar, né? A gente começa a filosofar. Por que que tem essa necessidade? Por que que é tão bom? E hoje é muito polêmico, né? Hoje, se você diz que se você diz que você assiste os realities, é como se você fosse alguns tem gente que assiste e diz que não assiste, porque Aham. já tem um preconceito de quem diz que assiste, não sei, como se Sim. fosse coisa de quem não tem o que fazer, ou, né? Tem gente que gosta muito, né, que tem o vício mesmo e que assiste e que paga aqueles para assistir 24 horas, e tem gente que Isso. odeia, que tem total repulsa, Uhum. né? Então comente aí você que tá ouvindo a gente, você é a louca dos realities ou você não gosta, né? Bota aí, Exato. hashtag gosto, hashtag Não detesto, gosto. não gosto. Por quê? Aham. Né? Eu tenho um ponto assim, a gente conversando e vocês, não sei se você é meio inacreditável assim, mas gente, acontece demais comigo de vir pacientes para mim com dor, com alguma dor específica, e muitos perguntam: "Ai, tem gente pior do que eu?" De verdade, Parametrização. Gostei desse daí. Que Pega esse de legal. aí. verdade. Uhum. Tá muito ruim? Será que tem gente pior? E eu não, e é claro, né? Dependendo da pessoa, eu sei que ela vai se sentir muito melhor se eu disser que, não, tem gente muito pior do que você, nem se preocupe. E quando eu falo isso, é quando a pessoa, "Ai, que bom." Olha só. Não é? Que situação, Ai, né? gente, foi horrível isso, eu sei. Mas é como se o fato de você não ser a única nesse sofrimento faz com que você não se sinta sozinho num Uhum. processo difícil. Uhum. Esse é o meu entendimento, tá? Posso Sim. Uhum. estar errada, mas eu imagino que quando você vê que a outra pessoa, talvez na minha cabeça, acho que o fato de algumas pessoas gostarem tanto dos realities ou de saber da vida do outro, é que você começa a ver que você não é a única que tem falhas, Uhum. que você não é a única as pessoas também estão passando por um processo difícil. Então, normalmente, quando a gente está passando por um processo doloroso, seja uma dor física ou um processo difícil na vida, assim, um processo de adaptação e tal, quando você sabe que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema,
ou por problemas piores, isso te traz um alento, porque você diz, ai, a vida não é difícil só para mim, e meio que te dá uma força, dizer, eu não estou sozinha. Então, na minha cabeça é isso, não é só a curiosidade por curiosidade, não é só, ai, porque eu sou fofoqueira e adoro saber da vida alheia, é muito por você não se sentir sozinha no meio desse processo que muitas vezes é solitário, um processo de dor. A gente não sabe como sair dele, a gente não sabe o que está sentindo realmente. E o fato de você conhecer a vida do outro e ver esses pontos, o que acontece nos realities, né? A Lu falou de Instagram e tal, só que a gente sabe que é tudo muito maquiado. Então, você só vê, o que você vê no Instagram, numa rede social, é o que a pessoa quer mostrar. Mas nesses realities de TV, por exemplo, que é 24 horas, Não tem tanto é que como. muita gente, esses que agora tem famosos participando, né, que antigamente não eram famosos. Eram anônimos, né? Eram anônimos. E aí você vê as falhas de uma pessoa que você acompanhava nas redes sociais ou no YouTube, né, um influenciador que eles chamam, e era tudo muito perfeitinho, muito bonito. A pessoa não tinha uma espinha, ou não falava um palavrão, ou não julgava ninguém. Aí coloca ali no reality e você começa a ver que aquela pessoa é real, que aquilo que foi montado ficou fora. E aí você começa a se aproximar, isso te aproxima das outras pessoas, não te distancia. Eu vejo que é um programa de identificação, né? Identificação, tanto é que eu percebo que a grande maioria, né, das pessoas ali que vão pra final, né, do reality, que ganham, são as pessoas que o público mais se identificou. Então, poxa, gente como eu, né, a pessoa fala errado como eu, a pessoa, né, se estabana como eu, a pessoa, enfim. Ela surta. Ela surta como eu, né, é verdadeira. Então, a pessoa... acabam realmente, né, se identificando com quem é real, não querem o superficial, né, e isso é nítido de ver quando o reality é assim, né, 24 horas filmando, né, gente, e não tem como a pessoa fingir, né, gente. É o poder das histórias. Na verdade, aí eu gosto de puxar, né, tipo, sair educadora financeira, entra museóloga, pra quem não sabe, trabalho com essa parte de memória, mas, gente, o que nos torna humanos, né, são as histórias. Exato. Então, pessoas se conectam com histórias. Então, e nós, seres humanos, somos seres de grupo. Nós somos seres sociais. Ou seja, nós precisamos nos sentir parte do grupo. Nós precisamos olhar o outro e se identificar com eles. Então, a questão do reality show, né, por um lado, ele tem, óbvio, um fetiche do olhar a vida do outro, né, de você saber o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, também é gerar identificação. Porque sempre aquilo ali que está acontecendo ali dentro, não deixa de ser uma história que está sendo narrada, uma história que está sendo contada. E as histórias, elas são contadas desde que o ser humano é ser humano. Então, se você para pensar, não é à toa, né? Quando aí eu puxo lá o meu lado para o museu, mas a gente vê as pinturas rupestres, né, muitas teorias dizem que efetivamente o que é aquilo? Provavelmente são registros de mitos, de histórias que eram contadas antes de se haver escrita. Havia-se a oralidade, que é a maneira como se você passa, desde que a humanidade é a humanidade, onde se passam os conhecimentos, onde se aprende muito mais pelo ouvir, no contar a história, porque quando você fala, quando você conta uma história, você narra, você imagina aquilo, mas com a TV, com essa coisa das imagens, né, muito fortemente do visual, você também gera identificação, esse espelhamento. E aí isso vale tanto para as situações, que às vezes situações que você nunca passaria, então aquelas coisas mais radicais, mas também situações de confinamento em que vai realmente uma máscara, por mais que ela seja sustentada durante um tempo, uma hora ela cai, que ninguém consegue vestir aquilo o tempo inteiro, e você sempre vai ter personagens com o qual você fala, eu me identifico com essa pessoa aqui, ou com quem eu gostaria de me identificar, né? E aí nisso a gente acaba espelhando também comportamentos. E aí eu trago no dinheiro a brincadeira que eu falo, né? Vamos trazer na vida pessoal também. Porque quando a gente gosta de um personagem num livro, num reality, numa novela, numa como é que se fala, gente? Ai, gente, esqueci agora, tipo, uma série de TV, né, que a gente assiste, a gente gera identificação. E a gente gera identificação por causa das respostas comportamentais, pela maneira como a pessoa reage àquilo. Então, mesmo que você não queira, você tende a
querer se comportar daquele jeito, mesmo que você não seja assim. Você pode estar só espelhando, eu me pareço com isso, eu me identifico, mas você ao mesmo tempo pode ser que você queira parecer com aquilo. Então isso também pode gerar um movimento. Por isso que é tão importante a gente contar histórias. E essa coisa do olhar, né, o outro dentro de uma situação de confinamento dentro da casa, não deixa de ser também um ponto de, mas o que eu faria nessa situação? Será que eu me comportaria assim? E o dinheiro, onde vai isso? Gente, dinheiro é sempre resposta a sonhos, né? É uma resposta a algum comportamento. E muitas vezes a gente, falamos disso lá no Efeito Manada, a gente está espelhando sonhos dos outros e não os nossos. Então, por isso que também é tão importante a gente escolher o que a gente está vendo, as personagens com que a gente se identifica, né? O Uhum. que a gente está assistindo, para saber se aquilo dali realmente está sendo contribuindo para o projeto de vida que a gente está construindo para aquilo que a gente quer. Porque isso sim, querendo ou não, impacta nas suas realizações, impacta no seu financeiro. Só para encerrar aqui essa parte de dinheiro, e vou jogar para vocês aí sobre essa parte de história. Pensa Sim. comigo assim, se você está acostumado a ver gente sempre em casas e mansões luxuosas e tudo maravilhoso, aquilo dali impregna a sua memória, os seus pensamentos. E uma hora você fala, poxa, mas é bem que eu queria ter isso. E você começa a botar o teu próprio ambiente, às vezes, né, para poder ser parecido com aquilo. Você começa a querer se vestir parecido com aquilo. Identificação. Vou falar aqui o filme da própria Barbie aí, não é reality show, mas as pessoas irem vestidas de rosa, pessoas comprarem, gastarem fortunas para fazer plástico e ficar parecido com a Barbie. Então, dinheiro tem a ver com isso? Óbvio que tem, mas não é só isso. Então eu tô falando aqui só jogando para vocês sobre esse poder das histórias, meninas. Já tinham parado para pensar nisso aí, como é poderoso? Ah, demais. Demais. Na verdade, o que, que eu vejo muito, assim, em relação a reality, né? Quero deixar claro também que aqui a gente não tá dizendo, né, se é certo, se é errado você assistir e acompanhar ou não, né? Livre Sim. de nós Cada julgarmos pessoa isso. não tem julgamento. A Não pessoa quer tem assistir, julgamento. assiste. Assim, eu vou te ser séria, eu não gosto, não é meu perfil, mas eu já assisti um completo, um reality, por causa Aham. das minhas amigas. Porque para eu ter assunto, todo mundo tava tão fissurado, eu falei, eu vou assistir esse negócio Vou também. assistir. E a gente assistia em conjunto. Olha só. Mas é interessante, assim, né, a gente também pontuar que existem sim os prós e os contras, né? Do que Sim, a gente tá acompanhando. Porque, enfim, ou você tá assistindo porque você quer realmente tirar um parâmetro, né, do que a pessoa tá fazendo, pra eu poder melhorar, eu não repetir o que a pessoa repetiu. Isso eu acho muito interessante, sabe? Tanto é que quando eu assisto um filme, por exemplo, aqui com as crianças, no final a gente sempre comenta, nossa, mas aquela atitude do outro, aquilo que o outro fez, olha que não foi legal, sabe? Até pra gente poder reafirmar os nossos valores, né? Reafirmar o Sim. que a gente acredita. Então, olha, isso aí eu não concordei, isso aí não foi legal, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Mas quando você tá assistindo simplesmente pra passar um tempo, né? Ah, passar tempo, jogar meu tempo fora, né? Enfim, e não tá dedicando isso a fazer algo que realmente vai te desenvolver, é bem complicado, sabe? Então acho que é interessante assim a gente pontuar que existem sim, né, os prós e os contras e que cada um vai avaliar qual é o pró e qual é o contra para si mesmo. Né? O que é contra para mim talvez não seja contra para outra pessoa, né? Mas é interessante a gente também perceber o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Que é tão precioso exatamente. e tão limitado aqui. E eu digo assim, porque às vezes é um momento de lazer, né, da pessoa. Tem Mas eu gente acho que a que gente. fala, né, Lu? Eu Uhum. assisto, não, eu assisto porque eu quero relaxar a cabeça, não quero pensar em nada. E é o meu momento de lazer, A só É o fuga, né? momento de lazer. Mas a gente tem que ter consciência dos nossos momentos de lazer, isso é importante. Essa escolha é bem importante. Então, quando você escolhe o teu lazer, assistir o reality, novamente, não é questão de certo ou errado, é só você saber que você está baixando a tua guarda, porque o lazer nada mais é do que você desarmar, né, o teu todo, se entregar aquele conteúdo, aquilo ali, aquela vivência, aquela experiência, mas que quando você baixa é justamente quando entra. E a gente tem Exatamente. que é, fazer essa escolha, não é? Eu não sei vocês, mas eu escolho muito o ter o meu próprio lazer. Eu falo, isso aqui eu assisto, isso eu vejo, isso não. Né? Porque aqui eu tô na escolha, mas isso depois que eu não. escolhi, eu vou e relaxo. Sabe da onde que saem assim as melhores escolhas, das escolhas mais assertivas, né, para cada um? É quando a gente sabe qual é o nosso propósito. Aí eu sei o que eu preciso escolher, né? Porque tem gente que realmente não sabe qual é o seu propósito e daí, na verdade, nem escolhe, né? Fica à Não, mercê daquilo ali, sugando, né? Tipo esponja ali, absorvendo tudo que vem, né?
não consegue escolher, não consegue ter o poder de escolha. Eu tenho estudado ultimamente muito sobre o estoicismo, né? Que é a filosofia estoica. E fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ter propósitos firmados, né? E a partir disso, escolher o que a gente quer pra nossa vida. Então, poxa, entre a opção, né, de sei lá, numa sexta-feira à noite, eu ir pra um barzinho, né? Enfim, relaxar, beber com os amigos, ou estudar pra algo que eu quero alcançar no futuro, se você tem um propósito claro em cima disso, né, legítimo, que você realmente quer fazer acontecer, você vai escolher estudar. Você não vai escolher ir pro barzinho. Exato. Entende? Isso entra no podcast que a gente fez sobre autoconhecimento. Também? Como é que eu, né, para eu saber o meu propósito, eu tenho que me conhecer, né? Exato. E isso é um ponto, né? A gente falando, o lado ruim, lado bom dos realities e tal. O que eu vejo muito também na minha prática clínica é, porque assim, eu posso ver, né, um comportamento que eu não gostei e posso dizer, não foi legal, então eu vou me cuidar para não repetir, para não cometer o mesmo erro, porque não é legal. Para quem faz esse tipo de autoanálise, né? Porque tem muita gente que nem sabe como ela é de fato, né? Por que é tão difícil? É engraçado, eu estava fazendo umas entrevistas outro dia lá na clínica e a gente perguntava me fala 3 pontos fortes teus, 3 pontos fracos. Ponto forte, a galera, né? Super, era mais de 3. Ponto fraco. Como assim ponto fraco? Deixa eu ver. Eu acho que, cara, por que é tão difícil a gente encontrar os nossos pontos fracos? E aí, esse é o ponto, né? Tem muita gente que chega para mim lá na clínica e aí eles veem, a gente tá falando de reality, mas acaba vendo também Instagram, redes sociais, né? E vê a vida do outro, não só se espelha, mas quer ter a vida do outro. Uma coisa é você olhar para aquela pessoa com admiração e dizer que é importante você ter próximo de você, ou ter modelos que você queira seguir, ou pra que se você inspirar, queira né? se aproximar, para se inspirar. E você, ok, legal essa pessoa, legal essa atitude, legal o estilo de vida dela, eu acho que eu quero algo assim. Ok, ponto, o que é que eu posso fazer para chegar nisso? Para alcançar. Mas também tem o outro lado, que isso, no lugar de ser uma inspiração para você, isso te gera um sofrimento, que acontece demais. Sim. E pessoas que olham a vida do outro, querem ter a vida do outro. Sabe o ditado de que o gramado do vizinho é mais verde, né? Porque no lugar de você pegar aquilo, aquela vida ou aquela pessoa como uma fonte de inspiração, você usa aquilo para te gerar um sofrimento. De que, eu não tenho, eu não posso, ou eu não sei o que fazer para conseguir. Na verdade, eles nem pensam muito o que fazer para conseguir. É simplesmente o sofrimento de, minha vida é muito difícil e eu não tenho, a vida daquela pessoa é melhor do que a minha, e eu sofro e ela não. E eu vejo muito isso diariamente, e como essas questões de vida financeira, emocional, como isso afeta o físico, como isso traz dores físicas, e são dores recorrentes. Não vai ter terapia no mundo, terapia física, que eu digo, você vai fazer RPG, você vai fazer osteopatia, você vai fazer fisioterapia, você vai fazer massagem, você vai fazer tudo, e aquela dor vai voltar, enquanto você não resolver suas questões. Vou virar a chave aqui. Exato. Enquanto você ficar olhando para a vida do outro como um sofrimento no lugar de uma inspiração. Eu acho isso muito importante. Mas, para chegar nisso, a gente volta todas essas casinhas do autoconhecimento, do propósito, do efeito manada, tudo que a gente vem falando nos nossos episódios anteriores, né? Que não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. É impossível. Então, por que a gente gera tanto sofrimento? Por que a gente não pega o lado bom do reality? Que é você pegar aquilo e usar como uma inspiração ou como um modelo a seguir, né? Que seja um trampolim para você subir, e não uma âncora para você ficar se puxando para baixo e que você não consegue, não vai alcançar aquilo lá. Por que não? Exatamente. Porque você pode usar, né, sempre o espelhamento de uma maneira positiva, né? E nada é completamente ruim, nada é completamente bom, né? A gente sempre, o ser humano, né, ele
ele é uma miríade, né, de cores e de não é tipo preto do branco, sabe? Não é isso, né? A gente tem muitas nuances ali. Então a gente pode muitas vezes até, né, de situações que a gente está olhando ali, a gente já viu alguns realities, eu não vou lembrar porque novamente eu não só me acompanho, mas eu lembro de um reality que teve desses grandes em que houve uma pessoa que foi que eles chamam de cancelada, né, por Ah, conta de um comportamento muito negativo que ela teve ali. Eu que não assisti, óbvio que eu fiquei sabendo disso, né, e peguei trechos descontextualizados também, né, porque eu também não assisti a cena inteira, enfim, né, peguei textos descontextualizados e às vezes aquilo faz a gente refletir, né, mesmo às vezes comportamentos, que foram ruins, assim, dentro lá do local, acho que foi da casa, né, enfim, que aconteceu, você pode refletir sobre como isso é parte da própria sociedade e parte da gente, mas ao mesmo tempo eu fico muito me refletindo sobre como foi a reação a esse comportamento. Entende? Então a gente consegue também muitas vezes tirar um pouco, né, de não só um ponto positivo, às vezes, de uma situação tão ruim, né, uma pessoa sendo, ríspida, agressiva verbalmente, cometendo, enfim, né, tipo, verbalmente sendo agressiva com outra, botando ela para baixo, mas como que a reação das pessoas foi exatamente a mesma em relação a essa pessoa. uhum. Porque então isso me faz muito pensar sobre o humano. Então, às vezes, mesmo de uma situação tão ruim como essa, de você ver que todo mundo acho que provavelmente ficou angustiado, que causou isso, né? De ver aquilo, nossa, que absurdo, mas a reação à pessoa também não foi muito bonita, né? Não foi muito É, exatamente, né? interessante. Tá Qual é o teu fazendo a mesma peso, qual é a tua coisa. medida, né? O que é que você fez, né, em relação àquilo também. Uma das coisas que a gente fala muito, né, nessa esfera aí do autoconhecimento é também a forma como a gente se equipara ao outro, né? Então tá, você errou, te julgo, te aponto o dedo, mas eu não olho para as coisas que eu também já fiz de errado. Eu também errei. Também não foi legal essa minha atitude. Né? E simplesmente fica ali apontando o outro. Seguindo talvez até um efeito manada, né? Em relação a isso. Não, tá todo mundo julgando, até porque a pessoa Se um realmente tá fala, errada. um começa, vai todo mundo nessa Vai linha. todo mundo nessa linha, né? E assim, eu vejo que o nosso principal objetivo aqui é a evolução, né? Acredito que nem estaríamos aqui, né? Se não fosse isso, se fosse todo mundo perfeito. Então é interessante, né? Às vezes a pessoa ela precisa passar por aquela situação mesmo, né? De ser exposta, enfim, né? A nível nacional, até mais do que isso, para que ela se observe. Poxa, olha só como é que eu me manifesto, né? E a partir daí gire uma chave, né? Então, ao invés da gente julgar, é interessante a gente olhar para aquilo e torcer para que a pessoa enxergue isso e melhore na vida dela, né? Do que, pô, você tá cancelado. Quantas coisas a gente teve que olhar, né? Se colocar o Exato. espelho na frente, putz, isso não foi legal. E Preciso vou melhorar. falar, Vou vou melhorar. Vou falar uma coisa que minha avó me falava, era um ditado que eu não sei se vocês aqui também usam. Minha avó falava que macaco só olha o rabo dos outros, não o seu próprio. Porque ele só vê o que vai na frente. O rabo eu fui boazinha. Porque minha avó falava outra coisa. Eu imagino. Mas assim, não sei se vocês conhecem esse ditado, mas é um pouco do que diz sobre a gente. É muito difícil a gente olhar o que está de trás aqui da gente, né? Mas a gente sempre vê as costas ali do outro, né? O que o outro está deixando passar ali para trás. Então, quando a gente fala, e eu trago novamente para o dinheiro, a gente muitas vezes é obcecado por saber a situação financeira dos outros e julgar. Uhum. Né? Nossa, mas como que a pessoa chegou nesse nível? Como que isso chegou a acontecer? Não, 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 não. Ai, a fulana fez isso, fulana é aquilo. Ai, eu no lugar dela não faria. Será? Será? A gente não pode muitas vezes julgar, e na educação financeira eu falo muito nessa parte financeira que toca em dores muito grandes e aquela coisa que é escondida, todo mundo põe embaixo do tapete. Eu falo que quando as pessoas chegam comigo, clientes ou o pessoal do curso, eu falo: ninguém aqui vai julgar a situação de ninguém. A gente está aqui para pensar em soluções e não apontar os problemas, porque as pessoas muitas vezes chegaram nessa situação por atitudes que elas tomaram, porque elas replicaram às vezes comportamentos, né, Sim. conselhos de pessoas, ela via as outras pessoas agindo assim, e para isso, para ela, isso era a maneira certa, ou pessoas que teoricamente saíram de situações complicadas, né, fazendo aquilo e então ela resolve fazer e fala aplicar aquilo na vida dela e aquilo não deu certo, ou não deu tão certo na outra vida da pessoa, mas a pessoa só contou o lado bonito, pintou bonito ali.
Então, assim, a gente sempre se parametriza pelo outro. Sim. Mas também você pegar de fora, olhar e julgar a vida do outro, é fácil você não estar vivendo na pele dela. Então, quando a gente Uhum. fala de dinheiro, né, eu digo, a gente sim tende a replicar comportamentos. Sim, a gente tende a espelhar o outro, porque a gente quer se sentir parte daquele grupo, né? Eu quero parecer com isso, eu quero me sentir pertencente. E o reality, quando você está assistindo, nada mais é do que isso. Você se identificar com uma personalidade, com um estilo, com uma maneira de se vestir, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um comportamento. E no dinheiro, isso também se reflete, porque dinheiro é sempre alguma coisa, né? Uhum. É sempre o resultado de algo. Isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro. Eu fazer um exercício, escolher fazer um exercício é dinheiro. Eu escolher comer uma determinada comida, isso é dinheiro porque são escolhas. E quando a gente olha para a situação do outro e julga porque a pessoa chegou numa situação ruim, de endividamento, ou então porque a pessoa tá lá também, né? O contrário também acontece. A gente julga a Uhum. pessoa porque ela chegou no nível de endividamento, culpa, e a gente julga a pessoa também que está no outro nível, ostentação. Sim. A gente não olha as feridas que estão por detrás disso, a gente não costuma olhar o quanto a gente também passa por isso. Porque a gente é balizado não somente pelo nosso olhar, mas também pelo olhar do outro. E o dinheiro, nessa situação financeira, ela é reflexo um pouco disso, do nosso mundo interno, mas também daquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. Botei a reflexão profunda aqui. Muito bom. É isso aí. Eu lembrei de um meme enquanto você estava falando. Um meme. É, sobre o reflexo, né, que a gente tem aí em relação ao financeiro, né? Os padrões que a gente acaba repetindo, né, das pessoas que a gente observou no decorrer da nossa vida. Eu lembrei do meme que fala assim: agora eu entendo por que minha mãe falava que ela não tinha R$ 2 quando eu pedia. Porque hoje eu também não tenho. Hoje eu também não tenho. Então era verdade, Gente, era verdade. é um assunto extenso que eu acho que dá pano pra manga. Não sei se as Sim. meninas, a gente pode ficar aqui, eu acho que muito tempo comentando ainda, falando sobre essa questão do Nossa, olhar do demais. outro, quanto a gente traz pra gente, né, isso, mas também como é importante a gente não ignorar ninguém, ninguém vive isolado, né, até se vive isolado, mas assim, quais são as consequências psicológicas também, Uhum. né, disso. Então eu não sei se o pessoal que tá assistindo aí curtiu. Comenta, curte. Aliás, curte esse vídeo, é muito importante pra gente ter o like pra saber se vocês gostaram do tema, se vocês querem sugerir outros temas, né? Deixar a história de vocês que tá aqui, a gente falou, a gente vai ter mais um episódio também do nosso Anonimanas aí contando histórias, né, de vocês de maneira anônima. Então, gente, esse tema aqui foi um dos que a gente pegou, porque a gente falou, acho que esse é um bom momento, né, meninas? Surgiu, quem foi que sugeriu mesmo esse tema? Acho que foi a Ana Patrícia, Ana Ribeiro, Ana né? Ribeiro, aham. Ana Ribeiro, Porque tema. ultimamente, né, recentemente começou, né, um reality novo aí. E a galera tava nas redes sociais, assim, o tempo todo falando sobre isso. Falei, gente, olha como é um assunto que conecta mesmo, né? As pessoas grudam quando é Mesmo pra... quem não assiste, né? Aham. Eu também não assisto hoje, já assisti Também não. muito, fui perdendo o interesse com o tempo, mas mesmo não assistindo, você entra na rede social, é só o que comenta. Exato. E as pessoas acabam se tornando conhecidas por entrarem nesses realities, né? Então, que muitas entram com esse objetivo, na verdade, e funciona, porque não se fala de outra coisa. Querem se Por pior que seja promover, o né? reality. Mesmo que sejam comentários negativos, mas a pessoa está sendo comentada. Então, é impressionante a força que tem esse tipo de programa hoje, né? Não só hoje, já tem tem anos aí que Tem anos. eles Acho vêm que o com- Big Brother, o primeiro BBB, foi de 2001. Eu tava entrando na faculdade, revelei a Olha idade. só, mais de 20 anos. Cara, é muita coisa, né? Então, é muito tempo. E por que perpetua? Porque tem força, porque tem público, porque as pessoas assistem e querem saber mesmo, Sim. né? Então, comentem aí, você assiste, você não assiste, por que você assiste, o que é que te prende nesses realities, né? E o que é que você traz para sua vida disso? Traz Exato. alguma coisa, né? Porque dá para trazer algo, né? E é muito, como a Lu falou, se você for deixar, a gente vai falando sobre o tema, porque tem muita coisa para conversar sobre. Então, se você acha que faltou alguma coisa que a gente deveria ter comentado aqui, coloca aí que a gente já faz um novo podcast. Com certeza. Reality Show 2, né? E a gente já, quem sabe, não vai igual a Big Brother fazendo, não sei nem que número tá, mas a gente vai
Vai indo. Aliás, eu vou fazer uma correção, é 2002, tá? Porque 2001 eu entrei, mas foi no ano seguinte, né? Eu até Olha olhei aqui, só. dei uma roubada. Foi 2002 primeiro. Eu lembro, era o assunto da faculdade, da graduação. Ai, e essa época eu assisti bastante. Era novidade, era legal, era. Não sei, né? Mas eu acho que é importante ter esse olhar aí, o que é que eu tô trazendo para mim disso, né? E que seja sempre coisa boa, gente. A gente tá aqui para trazer coisa boa e não coisa ruim, né? Exatamente. Então E eu já vou te vamos dizer. despedindo. Não, Desculpa. deixa eu comentar mais uma coisa antes. Comenta. Depois, assim, você acha que o Big Brother acabou, ou o reality acabou? Não acabou, não. Depois todo mundo quer saber o que é feito com o prêmio. Aí é dinheiro, ó. E aí, Ah. existem várias histórias que contam. Eu já até tinha feito lá, enfim, no meu Instagram, né, na página também. Eu tinha feito mas falando sobre as escolhas que são feitas posteriormente aos ganhadores do prêmio. Sim, e os quem gastou todo o prêmio. E o que gastou. Só para lembrar que existe essa parte financeira também envolvida e o voyeur continua, né? A esquerda É um bom tema aí pra gente falar sobre, hein? Porque entra nos nossos 3 pilares aí. O que é que acontece com quem ganha. Sim, né? da parte de empreendedorismo também. Eu vejo pessoas assim, famosos, né, principalmente, que entraram no reality, né? Eles eram famosos num certo nível e depois que saíram no reality aí consolidaram marcas, né? Ganharam muito mais do que o prêmio. Gente que ganhou, muita gente que perdeu tudo. Gente que ganhou na Mega e tá pobre, tem tanta coisa. Enfim, agora a gente pode se despedir. Só falei, eu não podia deixar passar essa do prêmio. Muito bom. É isso aí, pessoal. Quero convidar vocês também para seguir a nossa página, né, no Instagram, né? Segue aqui no YouTube, compartilha, curte, né? Tudo que vocês fazem, essas ações aí que não custam R$1, ajudam aí a divulgar, né? E fazer com que outras pessoas se conectem e venham refletir junto com a gente também, tá? Então, gratidão a todos, todas, né, que estão nos acompanhando aí. E é isso. Até o próximo episódio do podcast. Até o próximo episódio. Ana Patrícia quer se despedir? Eu quero, gente. Obrigada, manas, por estarem aqui ouvindo, assistindo a gente, né? Muito legal falar sobre isso. O tempo voou aqui, a gente quase que se perde. Se não é a Lua aí controlando o tempo, a gente vai embora. Porque a vida, né, de fato é a realidade e a gente se vê nessas situações. Então, muito legal. E já temos temas para os próximos aí sobre isso também. Mas é isso, se inscrevam, assistam, compartilhem, mandem suas histórias, porque também o reality é isso, é o que a Lu falou, são histórias, a gente se conecta com elas. Então mandem as suas histórias para a gente falar sobre, para a gente se conectar, para a gente aprender, né, com a experiência de cada um. Então obrigada por estarem aqui e a gente se vê no próximo episódio. Exatamente, meninas e meninos, né, para todos aqui, um grande beijo, a gente se vê na próxima. Eu sempre gosto de encerrar fazendo aquele famoso, a nossa frase aqui, que é, gente, Reimanas, o poder é de vocês. Até a próxima, comenta, curte, compartilha e um grande beijo. Tchau, beijão. Tchau.